Eu sou Caroline Amaral e hoje nós vamos estudar o poder e o programa da Anja 35 Cavaquiá, Reconciliação. Seu nome sagrado significa Deus que dá alegria. O que se pode obter de Cavaquiá? Reconciliar aspectos do passado, obter o perdão das ofensas, manter a paz e a harmonia nas famílias, partilha amistosa de testamentos e heranças, proteção contra a discórdia familiar e os processos injustos que levam à ruína. O salmo de conexão com a anja Cavaquiá é: amo o Senhor porque Ele ouviu a voz da minha súplica. Salmo 116, versículo 1. Essa anja possui poderes muito importantes na jornada do caminho interior do autoconhecimento. Vamos dar uma olhada agora mais profundamente nos poderes da anja Cavaquiá com mais detalhes. Os poderes são reconciliação com a divindade e ajuda para estabelecer o contato superior, reconciliação com pessoas ou aspectos do passado rompidos, tarefas, ideias ou sentimentos abandonados, reconciliação com culturas de outras épocas ou vidas anteriores, incorporação da sabedoria ancestral ao presente, preservando a paz e a harmonia, reconciliação na família, consciência da santidade dos laços familiares e boa compreensão entre pais e filhos, testamentos, heranças e partilhas amigáveis, viver em paz com todos os seres, o reconhecimento da fidelidade daqueles que estão a nosso serviço, perdoar e ser perdoado, confiar e ser digno de confiança, aproximação entre as pessoas e reestabelecimento das conexões. Essa anja rege as ciências humanas e sociais. Fala sobre união, apoio e doações e o encontro do canal apropriado para realizar uma missão divina. Vamos começar a refletir sobre alguns aspectos importantes da reconciliação. Começando a pensar sobre a importância e a necessidade de reconciliar. Então, o que é reconciliar? O que é a reconciliação? A reconciliação diz respeito a um passado, dessa ou de outra vida. Diz respeito a situações mal resolvidas que causam estagnações no fluxo energético natural, na nossa energia criadora. As pendências, as situações mal resolvidas impedem o surgimento de novas experiências na nossa vida. Então, quando nós alteramos a harmonia natural do universo, nós permaneceremos vinculados ao efeito que causamos. E enquanto não se restitui esse equilíbrio ao universo, permaneceremos também vinculados ao aprendizado programado dentro desses ciclos kármicos. Enquanto este aprendizado não se encerra, inclusive ele pode ir virando uma bola de neve, né? Que é muito que a dinâmica do que os seres humanos vivem, né? A necessidade da gente ter uma nova experiência para resolver as pendências kármicas e a gente, ao invés disso, torna as coisas um pouco mais difíceis, o que nos atrapalha bastante energeticamente. A importância de apresentar esse aprendizado para que os ciclos kármicos de dor, de sofrimento, de desarmonia possam ser encerrados. Então a reconciliação está diretamente ligada a isso. A importância da reconciliação está justamente nessa compreensão, da importância, da responsabilidade que é manter essas estagnações, essas pendências com as pessoas, com ancestrais, com situações do passado, dessa e de outras vidas. A gente vai carregando essa sacola de situações mal resolvidas e isso vai se tornando um peso na nossa energia, na nossa programação espiritual, porque é necessário que a gente em algum momento restitua ao universo a harmonia anterior. Espiritualmente, reconciliar é uma necessidade, senão a pessoa fica impossibilitada de avançar para novas etapas. Preciso possuir as essências da anja Cavaquiá para que sempre possamos estar preparados para reconciliar durante a nossa jornada terrena. Reconciliar está ligado então a religar, a reconectar, a resolver, a restituir, a remir, a aceitar, a perdoar, a entregar, a tolerar. A consciência do teor vibracional dessas energias estagnadas dentro de nós e como elas vibram
como elas permanecem ativas dentro de nós, mesmo tendo acontecido no passado, quais são os impactos que elas causam e como elas podem atrapalhar ou, né, estagnar a vida de uma pessoa no momento presente. Então, se pensarmos que a reencarnação nos oferece novas chances de resolver pendências passadas, a reconciliação é uma das maiores armas do guerreiro espiritual na prática do bem. Ao praticarmos a reconciliação, estaremos contribuindo para a paz no mundo, deixando de praticar a violência em nosso interior. Podemos ver que a reconciliação ela acontece primeiramente internamente, depois ela se exterioriza. Porque quando os nós do passado são liberados, a pessoa libera o seu futuro. A reconciliação com a divindade tem vários aspectos. Um deles é a reconstrução da nossa fé. Mas o que significa realmente nos reconciliarmos com Deus? Tem essa frase aí do Elder Bruce que diz: a reconciliação é o processo de redimir o ser humano em seu estado pecaminoso e de trevas espirituais, restaurando-o a um estado de harmonia e união com Deus. A Anja Cavaquiá nos auxilia a estabelecer o contato superior. Nós vivemos aqui na dimensão de Maia, dimensão de ilusões. Então, a missão espiritual principal de um ser encarnado aqui, como muitas linhas doutrinárias já nos ensina, seria toda essa reconexão, essa ligação, esse religare com a nossa divindade. Estabelecer esse contato maior e restaurar, restituir a nossa condição divina por meio da transmutação de todas as nossas limitações, nos reconciliando com o nosso aspecto divino, divino dentro de nós. Nesse sentido, temos várias reconciliações a fazer. Temos a reconciliação com a nossa sombra interna, com os nossos aspectos internos, com a nossa multiplicidade interna. A reconciliação entre os elementos internos, para que tudo flua em harmonia e possamos reestabelecer o nosso pleno potencial humano, sem conflitos, sem pendências, sem desarmonias, colocando todos os aspectos funcionando na mais perfeita ordem cósmica. Essa parte da reconciliação com a nossa sombra, ela vai se tratar, né, dessas memórias, da limpeza dessas memórias emocionais, dessa e de outras vidas, para que possamos nos desvencilhar desse véu e descobrir a divindade que está em nós. As memórias tóxicas, aprisionadas em mágoas, elas guardam uma energia potencial dentro delas, e quando elas são liberadas, temos condições de apresentar o aprendizado programado e assim reestabelecermos a purificação, a harmonia e o equilíbrio, que na verdade tudo isso é um processo alquímico de transmutação das nossas memórias, medos, um árduo trabalho de autoconhecimento. Os anjos nos auxiliam nesse caminho de autotransformação e do trabalho com a nossa sombra. Eles pedem que revisemos as nossas atitudes, as nossas crenças limitantes e que a gente alinhe as nossas padrões de crenças com a prática dos poderes por eles emanados e que a gente possa então se tornar receptáculos praticantes no mundo material dos poderes por eles emanados, de forma que as dificuldades que tivermos com a prática desses poderes, ou seja, quando estivermos praticando a distorção do poder, que a gente possa trabalhar essa distorção com o auxílio do anjo, para que a gente transforme essa sombra em luz, para que a gente leve luz nessa sombra. A sombra, ela diz respeito a aspectos ignorantes do nosso ser, aspectos desconhecidos, aspectos de interferência, aspectos onde é necessário que a luz seja levada. E a luz é a luz divina, é a luz do auxílio espiritual, é a luz do conhecimento, é a luz do entendimento e da compreensão da força divina e de como ela funciona. E para isso requer um estudo, requer a aquisição desses conhecimentos, que muitas vezes nem estão revelados nesse mundo, e que podemos acessar quando nos interiorizamos e quando mergulhamos nas profundezas do nosso ser.
São os nossos tesouros escondidos aqui, como diz na linguagem desse material. Então não adianta muito falar em paz se dentro do ser é turbulência, são memórias, são diversas situações fragmentadas e necessidade de reconciliação. Então por isso que muitas doutrinas, muitos mestres que passaram por essa terra sempre trazem esse ensinamento de que a paz, né, ela começa dentro de cada um de nós. Não é fácil porque requer virtudes, como por exemplo a capacidade de perdoar, de se auto-perdoar, de compreender, de ter um entendimento, de ter um auxílio espiritual, de querer realizar essa transformação. Podemos então dizer que essa reconciliação com a divindade é um ponto inicial nesse caminho de essências da Anja Cavaquiá, que nos faz reconstruir a nossa fé, entendendo realmente qual é o propósito encarnatório e buscar um reequilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. Buscar essa reconciliação, de forma que a pessoa não viva só uma vida material, mas que ela também tenha consciência da importância do desenvolvimento do seu espírito. E que ela trabalhe também esse lado, esses aspectos. Que isso assuma uma importância dentro da vida da pessoa, do propósito, dos objetivos. Então, a reconciliação desses aspectos. Muito interessante é o poder dessa anja com relação ao passado, a reconciliação do passado, que a gente pode desdobrar em várias coisas, como, por exemplo, a reconciliação com pessoas do nosso passado, com aspectos internos do nosso passado que foram rompidos, com culturas de outras épocas, com vidas anteriores, com a ancestralidade e também com a família atual, que vai estar relacionado com tudo isso. Vamos ver então no programa da Anja Cavaquiá como que esses aspectos são abordados na perspectiva espiritual. São as essências da Anja Cavaquiá que fazem com que, quando aspectos do nosso passado, ou impulsos esquecidos, abandonados, ideias, projetos, pessoas do nosso passado, qualquer situação do nosso passado, venha à tona no nosso presente, são as essências dessa anja que fazem com que a gente possa lidar com isso no presente de forma a manter a harmonia e o equilíbrio. Que essas situações do passado possam vir, serem reconciliadas sem desestabilizar a nossa vida presente. Então, dessa forma, são essências muito importantes para as pessoas, principalmente aquelas no caminho espiritual, que de alguma forma acabam tendo contato com situações do passado por resolver, seja dessa vida ou de outras. Então é essa anja, o poder dessa anja que faz com que quando temos uma revelação do passado de grande impacto, para que essa informação não nos desestruture no momento presente, é com essa anja, com esse poder construído dentro de nós, com o auxílio dessa anja, que faz com que a gente consiga acomodar os aspectos do passado, reconciliando eles com os aspectos do presente. Então, nesse sentido, esse poder é de extrema importância dentro de uma jornada espiritual. Dentro dessa literatura, que tem como referência principalmente a obra do Kabaleb, coloca que todos os impulsos internos vêm do nosso aspecto divino. E o destino final de um impulso é ir galgando dentro de nós, adquirindo força interna para se concretizarem na realidade material. A gente pode pensar na estrutura da árvore da vida, que é a matriz da criação, com as 10 séfiras. Tudo o que é criado vem do abstrato e vai se densificando dentro de cada séfira daquela até se concretizar na realidade material. Então, dentro de nós, com cada impulso, acontece a mesma coisa. E o poder dessa anja ensina que quando esse impulso vem lá dos planos abstratos divinos dentro de nós e encontra muita dificuldade quando vai passando pelas séfiras, em algum momento ele pode ser interrompido e vai parar no nosso depósito subconsciente, que é onde armazenamos tudo o que interrompemos no curso da nossa vida. Então, por exemplo, vamos citar um exemplo para ficar mais claro. A pessoa lá na sua juventude teve um sonho de realizar determinada coisa. Então aquilo sempre foi um sonho e vai adquirindo uma força interna até, vai galgando as séfiras internas da psique da pessoa, até vir adquirir essa força interna
para se realizar concretamente. Só que então, digamos que esse sonho encontra dificuldade. Então ele é interrompido e não chega ao seu estado final. Então, esses vários impulsos interrompidos, eles vão se amontoando e vão se constituindo um peso que carregamos como se fosse um saco nas costas. E às vezes esse peso de impulsos interrompidos pode se tornar tão grande que a pessoa fica impossibilitada de avançar. Então é necessário que a pessoa pare, faça uma pausa e que ela retire esses impulsos interrompidos e execute eles, coloque eles em via de execução. Então a anja cavaquiá, ela é encarregada de colocar em nós as energias especializadas para realizar essa reconsideração, que aqui é chamada de reconciliação, porque trata-se de conciliar novamente aquilo que havíamos rompido, ideias abandonadas, sentimentos em estado de suspensão, tarefas que deixamos para trás por dificuldades na realização das mesmas. E quando isso acontece internamente, quando essa força atua em nós, os sintomas da atuação dessa força aparecem em nossa vida sob a forma de uma reconciliação com determinadas pessoas ou com determinados aspectos do nosso passado. Então aparecem na nossa vida pessoas de outras épocas que na verdade representam esses impulsos abandonados, e podem surgir tarefas ou lembranças ou novamente situações relacionadas ao passado, e teremos condições de fazer essa reconciliação no nosso momento presente. Quando não temos a força de cavaquear ativa em nós, pode acontecer que esses impulsos estagnados, abandonados do passado, situações mal resolvidas com pessoas, desafetos, nunca venham à tona, e então vamos deixando essas pendências para as próximas vidas. E isso se tornará um acúmulo de tarefas, porque nos depararemos com uma série de coisas por fazer e não teremos tempo para executar os trabalhos da própria nova vida. A força de cavaquear faz vir à tona as situações mal resolvidas no passado com pessoas, desafetos, para que possamos reconciliar. Os desafetos são as representações materiais do corte que demos em nosso interior ao impulso deixado em suspenso, cortando também a relação com quem viria a ser coprotagonista da nossa história. Esse é um aspecto da situação. É importante ressaltar que essa reconciliação não quer dizer que tenhamos que conviver novamente com pessoas que foram desagradáveis no nosso passado, nem procurá-las para que possamos reconciliar com elas de forma material. A essência desse poder significa a nossa capacidade no presente em lidar com o nosso passado, compreendê-lo, aceitá-lo, acolhê-lo. A força de cavaquear vai fazer com que tenhamos condições de fazer essa reconciliação de forma interna. E aí, naturalmente, essas situações poderão se exteriorizar para que possamos fazer as reconciliações com as pessoas. Porém, o importante é que a gente encontre essa paz interior, que possamos resolver essas situações mal resolvidas dentro de nós, fazendo a nossa parte, independente do que o outro vai vir a fazer ou não. E que a partir dessa situação criada vai fazer com que a pessoa tenha uma melhor compreensão e vai buscar reacomodar tudo isso, reconciliando esses aspectos do passado com o presente, até alcançar o reencontro de uma perfeita harmonia. Um impulso esquecido ou abandonado, ele é algo que vem do passado, e ao surgir no nosso presente, ele pode nos desestabilizar. E muitas vezes temos que interromper o momento presente para poder cuidar de uma situação mal resolvida no passado. Então as forças de cavaquear, elas não somente colocam em nós as essências que nos permitem reconciliar com o passado, como também cuida de que esses impulsos do passado se insiram harmonicamente no nosso presente e no nosso futuro, que é o que acontece quando a pessoa nasce com a casa 6 lotada de planetas em Virgem, indicando que primeiramente temos que cuidar do que tiver pendente, e que se a pessoa se recusa a fazer isso, ela terá essas situações, tarefas inacabadas pesarão sobre sua saúde, forma que a pessoa não poderá avançar porque ela estará enferma. Então vejam, as terapias que trabalham com revelações
e com o vir à tona, fazer emergir forças recalcadas do subconsciente e são extremamente favoráveis com o auxílio do poder da Anja Cavaquiá. Em como a nossa capacidade de compreender essas forças e de trabalhar com elas, harmonizando-as no nosso momento presente. Então, o poder dessa anja coloca isso como uma necessidade dentro da jornada espiritual. Então, a gente pode estar falando de coisas assim simples, desde sonhos que a pessoa teve desde criança, durante toda a sua juventude, sonhos, projetos não realizados, relações com pessoas do passado que foram interrompidas sem a devida conclusão, como também situações mais complexas e delicadas, como traumas do passado, perdas, rompimentos bruscos, situações dessa vida e também situações não concluídas de vidas anteriores, são as pendências que nós trazemos. Então tem uma ligação aqui com alguns aspectos kármicos, porque o karma são justamente situações mal resolvidas do nosso passado. Então tem essa relação também, mas nessa perspectiva de proporcionar uma situação no presente favorável para a reconciliação. Então, nesse sentido, podemos entender que a reconciliação ela é uma das faces da quitação kármica. Então, os poderes dessa anja vão também nos fazer com que a gente saiba lidar com culturas de outras épocas e também toda essa questão das vidas anteriores, com as informações e com as pendências não resolvidas dessas vidas anteriores e também com a nossa sabedoria ancestral. E aí vem a reconciliação com a nossa ancestralidade e todas as questões ligadas a essa família ancestral, desde os tempos remotos até o momento atual. Nos ajuda a compreender onde, em toda essa trama encarnatória, as nossas missões com cada uma das pessoas. E com esse ensinamento, essas reflexões, esse estudo que se aprofunda com a conexão com a anja, nós vamos entendendo melhor a importância de já construirmos dentro de nós e fora as boas relações com todas as pessoas, para evitar justamente o acúmulo de pendências. E a incorporação da sabedoria ancestral ao presente, preservando a paz e a harmonia. Então, sempre quando a pessoa receber informações, revelações por qualquer método terapêutico relacionado às suas vidas anteriores, reencontro com seres ligações de vidas ou de épocas anteriores, isso diz respeito ao poder da Anja Cavaquiá. É esse poder que vai fazer com que a gente se relacione a partir da nossa perspectiva presente, que a gente consiga se relacionar com pessoas do nosso passado, estando elas nesse plano ou não, que a gente consiga lidar com situações que aconteceram no nosso passado, sem que isso desestabilize o nosso presente. Então, toda a comunicação espiritual, com seres espirituais, com entidades, com desencarnados, com revelações das nossas vidas, o que fomos, traumas vivenciados nas outras vidas que possam estar estagnando alguns aspectos do nosso presente, podemos pedir a essa anja que nos revele. Ela nos revelará e vai nos colocar nos exatos pontos para que a gente consiga desfazer os nós e ter uma melhor compreensão. O propósito essencial disso é emanar mais amor, compreender as coisas de forma melhor para que possamos nos tornar mais amorosos com a questão. Sermos capazes de perdoar, de reconsiderar. Então a reconciliação está intimamente relacionada com o perdão e a compreensão das coisas num plano espiritual elevado. Alcançamos a maturidade espiritual para lidar com situações mal resolvidas do passado, então os poderes dessa anja construídos em nós farão emergir essas situações, para que possamos reconciliar e dar o final que for possível, apresentando a compreensão relacionada ao aprendizado que foi programado para cada situação. Tudo acontece dentro de nós, até que alcancemos um estado de gratidão pela oportunidade de vivenciar uma reconciliação e de resgatar o aprendizado necessário e programado pela nossa consciência.
que muitas vezes no passado não tivemos condições de dar e que agora, com mais maturidade, dentro de um outro nível de consciência, temos a condição de apresentar então esse aprendizado que foi programado. E dessa forma, podemos dizer que a reconciliação é uma força que nos liberta. E tudo aquilo que nos liberta nos abre para novas direções. E todo esse aprendizado vai sendo acumulado dentro da nossa sabedoria ancestral. Então vejam que no programa fala que essa nova geração de impulsos que temos no nosso momento presente deve viver em paz com os antepassados. E essa dinâmica interna se manifesta na nossa vida social como a aceitação dos mais velhos por parte dos mais jovens. A gente pode observar que vivemos num período em que o velho não tem muito espaço dentro do novo. Nossa sociedade, nos tempos atuais, podemos ver dentro das casas cada vez menos espaço para as pessoas mais velhas viver. E o aumento das casas de abrigo. O programa da Anja Cavaquinha diz que isso indica que não estamos preparados para acolher o velho que há em nós e que carecemos dessa essência de cavaquear. Porque o impulso velho do passado, ele deve ter as condições de poder transmitir aos impulsos novos, dominantes, a sua sabedoria, porque eles carregam consigo a herança. A herança é essa sabedoria ancestral, que é um conjunto de experiências que constituem os bens que beneficiarão os novos impulsos, facilitando-lhes o caminho. E toda essa dinâmica, né, a aceitação por parte dos sucessores daquilo que vem da sua ancestralidade. Então, por tudo isso, essa é a anja que rege essa conexão entre o presente e o passado, então entre nós e todos os nossos antepassados. Faz com que inspire em nós esse reconhecimento da importância dessa herança ancestral, de dons ancestrais e de ser capazes de sermos gratos, né? Porque graças a toda a nossa ancestralidade que temos condições de existir, sermos capazes de nos curvarmos a isso, dentro de nós, reconhecer a santidade desses laços, independente de qualquer coisa. O reconhecimento das nossas raízes, dos nossos antepassados, de toda a nossa história ancestral, pode ser a resposta para muitas questões que vivenciamos hoje. Pode ser soluções, curas e principalmente a força necessária para atravessarmos os nossos obstáculos presentes. Então, essa sensação de pertencimento, de reconhecimento e de honrar. Oportunidade de estarmos aqui no presente e podermos afetar de alguma forma. Então esse poder nos faz olhar para tudo isso e enfatiza a boa compreensão entre pais e filhos. Alguns outros anjos também ajudam essa situação de bons relacionamentos entre pais e filhos, e Cavaquinha vai trazer esse sentido da importância de que as novas gerações vivam em paz com as gerações anteriores, toda essa harmonia entre as gerações. Importante aí o reconhecimento da ordem geracional e que cada um de nós que possamos ter condições internas de reconhecer e saber o nosso lugar dentro dessa ordem. Tem alguns anjos que regem, o nosso lugar, reconhecimento do nosso lugar na ordem cósmica. Então tem também o nosso lugar na ordem geracional, o nosso lugar dentro da ordem familiar, para que a gente não atravesse os papéis que são dos outros e cause essas rupturas, essas situações adversas que depois precisarão ser reconciliadas. Então uma parte dessa reconciliação é nos colocarmos no nosso lugar, enquanto filhos, enquanto pais, e não atravessar aí as barreiras geracionais, buscando respeitar as posições. Quando por ignorância atravessamos esses posicionamentos e nos colocamos indevidamente, causamos obstruções dentro do fluxo ancestral, e isso vai sendo perpetuado dentro do DNA. E aí chega em determinado momento em que fica tudo estagnado, os fluxos obstruídos. Então a reconciliação com os antepassados
tem também essa situação, né, de limparmos os nós existentes para que, dentro da capacidade de cada um, de alcance de cada um, para que os fluxos ancestrais possam vibrar em harmonia, abrindo os caminhos, fazendo fluir e libertando aqueles e aquelas que estiverem aprisionadas aí dentro de todas essas histórias mal resolvidas e pendências deixadas. A reconciliação é uma força complexa, profunda, onde muitas vezes Deus escreve certo por linhas tortas com a reconciliação. E no seio ancestral, a reconciliação acontece muitas vezes pelos laços de sangue. Né? Vemos na história, principalmente na doutrina espírita, coloca como, né, o mecanismo divino, o mecanismo kármico, faz com que aconteçam possibilidades de reconciliação pelos laços de sangue, fazendo nascer juntos, nascer com laços familiares, inimigos irreconciliáveis. Então a força divina tem caminhos improváveis para fazer com que o amor possa brotar dentro da natureza dos seres. Então, dessa forma, esta anja influencia as sucessões, os testamentos, a partilha de heranças, inspira em nós a consciência de mantermos boas relações com os nossos familiares para evitar contrairmos novos laços kármicos e situações mal resolvidas e pendências a serem resolvidas em existências futuras. Então essa anja nos inspira a cuidar das nossas relações familiares, cuidar de todas as relações com as pessoas, empregarmos todas as técnicas por ela ensinadas em seu programa, para que possamos viver em paz com todas as pessoas, dentro e fora de nós. Interessante aqui no programa da Anja que fala assim em termos sociais que as culturas, os povos em determinados momentos, também períodos, ciclos, interrompem certos impulsos que em outras épocas terão que voltar e serem reconsiderados. Então a reconciliação tem esse norte conclusivo de situações mal resolvidas, impulsos frustrados e de finalização das coisas, para que não hajam pendências. É uma coisa interessante no programa, fala que os desalinhos do passado produzem situações inusitadas, como de um parente que de repente aparece sem anunciar a visita e na sua chegada ele se depara com uma casa desarrumada, com uma situação de não ter lugar para ser acomodado, para ser acolhido, e isso vai promover desconforto e uma certa discórdia entre os familiares e visitantes. Quando isso ocorrer, é uma situação que está tentando mostrar de forma externa na matéria, uma situação que precisa ser vivenciada internamente. Então, o objetivo todo da reconciliação é para que possamos viver em paz. Então, temos que reconciliar todos esses aspectos, as novas gerações de impulsos, convivendo com os antepassados, a harmonia e a reconciliação entre a multiplicidade de tendências internas, cuidando dos relacionamentos para que eles não gerem pendências. Um outro poder dessa anja é recompensar a fidelidade e os bons cuidados daqueles que estão a nosso serviço. A pessoa regida por esse poder, ela buscará a boa harmonia entre todas as relações, inclusive com aqueles contrários a seus interesses. Fará de tudo para não contrair novas inimizades. Essa pessoa cuidará de tudo em volta a fim de que todo mundo se sinta contente e satisfeito ao seu redor. Então essa anja é uma das anjas que trabalha essa questão em seus peregrinos, que é a busca pela paz, por viver em paz, por manter a paz. Podemos ver outros anjos, vários deles, que nos auxiliam a viver em paz, como Ieliel, que restabelece a paz pela união da vontade ao amor e sabedoria. Anja 5, Mahasiá, promove a paz pela retificação dos erros. Lelahel, paz, fruto da vontade harmoniosa, pacífica e consciente. 25, Nithaya, paz da solidão para alcançar a verdade, a sabedoria. 27, Hieratel, paz em ambiente justo e pessoas sábias. 34, Lehariá, paz entre os povos, sem guerras.
38, Ramiá, viver em paz com a sociedade, proteção espiritual. 40, Yeiazel, para que os inimigos nos deixem em paz em razão de uma nova realidade. 43, Veoliá, paz mediante a guerra para a retirada do usurpador e pelo perfeito ordenamento natural das coisas. 44, Yelahiá, disposição para a paz com inimigos que fomos injustos. 48, Meriel, paz e harmonia entre os aspectos masculino e feminino. 62, Yahel, tranquilidade e solidão para alcançar a paz e a sabedoria. 71, Rayael, destruição da Babilônia interna e externa, paz para quem está em guerra. Praticamente todos os 72 anjos trabalham de alguma forma na construção da paz, em algum aspecto. Nos livram de situações de opressão ou de situações de ignorância. Então, um ponto-chave dentro do poder da Cavaquiá, reconciliação, é o perdão. O perdão está diretamente relacionado à reconciliação. Então, podemos falar do perdão, do auto-perdão, da diferença entre perdoar e esquecer uma ofensa, da importância de assumir a própria responsabilidade, de uma forma profunda, revendo os padrões que geram as situações materiais, a consciência do próprio lugar na ordem cósmica e o não-julgamento, confiar e ser digno de confiança, e essa anja vai reger a aproximação entre pessoas, restabelecimento de conexões e de ligações rompidas. Então, quando precisarmos obter o perdão de pessoas a quem tivermos ofendido, no programa dessa anja nos orienta que é preciso formular a demanda, pronunciando o nome do anjo e citando a pessoa, que convém repetir o pedido todos os dias até obter a reconciliação. Deve-se explicar o motivo pedido. O perdão ele é um ponto sempre discutido em todas as doutrinas espirituais. Perdoar o próximo é um dos maiores sinais de maturidade e grandeza que o ser humano pode apresentar. E o perdão e o saber perdoar precisa ser aprendido. Essa doutrina ensina que o perdão é muito mais libertador para quem fornece do que para quem recebe. Convém reforçar que perdoar o próximo é diferente de manter o vínculo anterior. Perdoar é uma atitude interna. Superar significa compreender e transcender, e não mais ser afetado por aquela situação. Enquanto formos afetados por uma memória negativa, é sinal de que essa situação precisa ainda ser resolvida. É interessante quando lembramos de alguma pessoa ou situação do passado, observar o sinal que o nosso corpo nos emite. Se a gente contrai alguma parte quando lembra de uma pessoa, pode ser um sinal de que aquela situação ainda não está resolvida totalmente dentro de nós, conforme a expressão que damos ao nos indagar sobre essa conclusão dessa situação. Na verdade, temos que aprender a relevar o mal e buscar levar uma vida com mais leveza, porque o tempo cura tudo. Perdoar o próximo e seguir adiante é um caminho de maturidade e de libertação. Reconciliar é também dar uma segunda chance para outra pessoa, para nós mesmos e para outra pessoa. Quantas vezes nós não precisamos e precisaremos de uma segunda chance? A vida humana é uma experiência de aprendizado e erro para todos e em todos os níveis. Precisamos ter o coração aberto para aceitar os deslizes nossos e também dos demais. A mágoa ela é uma ilusão porque o tempo ele vai transformando tudo e todos a cada instante. E quando temos uma mágoa, a mágoa ela vai se sustentando dentro de nós a partir de uma realidade que não existe mais, num passado, de uma pessoa que não existe mais, que já se transformou, e de nós mesmos que também já nos transformamos. Então ela fica desatualizada dentro de nós, por isso ela é ilusória. Não podemos mudar os fatos do passado, mas a nossa forma de sentir sobre eles podemos modificar. Inclusive precisamos modificar, porque à medida que nós também vamos evoluindo, nós temos condições de dar novas respostas àquelas circunstâncias do passado de forma diferenciada. Então muitas vezes a saída é aprender a lidar com a situação de forma com que ela não nos danifique mais, a não sermos afetados por ela. E espiritualmente, o perdão é uma atitude interna e individual.
quando há a necessidade de pedir o perdão para a pessoa ou resolver externamente alguma coisa, é porque internamente o trabalho ainda não está feito. Vejam só como isso é profundo, né? Uma frase importante do Bert Hellinger é que o perdão chega quando se reconhece que nunca houve nada para perdoar, e sim que havia algo para compreender. Coisa importante para quem pratica isso aqui é considerar a justiça divina, né? Não nos cabe julgar, não nos cabe querer que o outro assuma o seu erro, que é muito uma coisa que quem está com dificuldade de reconciliar, né, tá muito ali diante de injustiças praticadas, então por isso não consegue reconciliar, porque a pessoa foi injusta ou, né, há alguém injustiçado e precisa que o outro de uma atitude do outro para que a reconciliação aconteça. Confiar na justiça divina, que aquilo que a outra pessoa que cometeu a injustiça precisa aprender ou terá que arcar com, isso aí fica a cargo da justiça divina. Confiar. E, é claro, não ter atitude de vingança de nenhuma natureza, querer que a outra pessoa se culpe, querer que a outra pessoa se arrependa ou querer qualquer coisa que diz respeito ao outro. Né? A gente tem que cuidar da nossa parte aqui, internamente, reconstruir o que ficou rompido. Uma vez alcançado o auto-perdão, toda a compreensão, todo o entendimento, toda essa resolução feita internamente, quando estivermos vivenciando uma situação e oportunidade de reconciliação externamente, devemos sempre mover todos os esforços possíveis para nos reconciliar com todas as pessoas, independente de termos ou não provocado uma situação de conflito. As essências dessa anja bem construídas dentro de nós nos coloca predispostos a sempre estar construindo a paz. Essa anja rege a aproximação entre as pessoas e o restabelecimento de conexões. Podemos emanar para que as pessoas que estejam com relações rompidas possam receber as essências de Cavaquiá e voltarem a se aproximar novamente. Quando estivermos rompidos dentro de algum dos nossos relacionamentos, podemos pedir a intercessão dessa anja para que nos ajude a restabelecer tudo aquilo que está rompido em nossa vida. E agora podemos dar uma olhada nas distorções dos poderes dessa anja, que já foram mencionados aqui ao longo do vídeo. É a ruptura entre o presente e o passado, incapacidade de aceitar e honrar o passado. Essencialmente são os inimigos irreconciliáveis, os relacionamentos quebrados, a ausência de perdão, discórdia entre os membros da família, processos injustos, disputas e separações, conflitos nos relacionamentos, principalmente familiares, ligados à herança, problemas com antigas tradições, costumes familiares, a perpetuação de costumes antigos negativos, casamentos forçados por interesses materiais, doenças hereditárias, a falsidade, a afetividade por interesses, amores condicionados, querer agradar a família a qualquer custo, dependência emocional e material, ciúme, inveja, traição, possessividade, egoísmo, preconceitos, racismo e nacionalismo, escândalos e ruína moral. Então, quando observarmos esses comportamentos dentro de nós, precisamos clamar por esse auxílio angélico aqui dessa anja Cavaquiá, pedir que ela interceda por nós, que ela irradie seu poder em nossa vida, estudarmos e praticarmos esse poder nos momentos, na nossa vida material, no nosso dia a dia, lembrarmos de todo esse conteúdo e buscar praticar as essências de luz. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, é um poder complexo, profundo e que pode ser complementado a partir desses pontos todos de reflexão. Poste aí nos comentários as suas dúvidas, críticas e as suas sugestões para a prática do poder da anja Cavaquiá. Vamos agora falar um pouquinho sobre os aspectos astrológicos cabalísticos relacionados à anja 35 Cavaquiá. Para compreendermos melhor o poder do anjo, é importante visualizar seu posicionamento na árvore da vida. A árvore da vida é esse diagrama que mostra a estrutura do universo, desde o macrocosmos e também o microcosmos, todo o processo evolutivo do universo e também do ser humano. A árvore mostra como são criadas todas as coisas dentro da realidade material, todas as etapas de densificação da energia até se concretizar na realidade material. Então tudo se inicia no desígnio divino, que é a vontade divina
o fogo divino da vontade, que vai galgando todas as etapas, que são as séfiras, e vai percorrendo esse caminho desde a primeira séfira e vai se densificando até se materializar na 10ª séfira, que é a realidade material, a Terra. Então, são vários símbolos, vários arquétipos, vários significados, é um estudo complexo. E os anjos da Cabala, eles estão posicionados dentro da árvore da vida. Nós podemos visualizar os anjos distribuídos em coros, de 8 em 8, da primeira séfira à 9ª. Então nós temos o coro dos serafins, dos querubins, dos tronos, das dominações, das potestades, das virtudes, dos principados, dos arcanjos e dos anjos. Cada coro angélico é regido por um príncipe regente. E essa visão da árvore da vida nos permite trabalhar com o conceito de moradas filosofais, né? Numa perspectiva do ser humano, da psique humana, da realidade humana, do microcosmos. São esses compartimentos da nossa estrutura anímica onde nós armazenamos as essências de cada anjo. Então, por isso é importante estudar a posição sefirótica do anjo, que nos permite compreender mais profundamente a natureza do poder emanado. Cada um de nós possui essas 72 moradas, que são os pontos de armazenamento das essências dos 72 anjos dentro de cada um de nós. Trabalhar construindo o equilíbrio de todas essas 72 essências emanadas vai fazer com que possamos regenerar a nossa natureza humana. Esse é o trabalho proposto pelos anjos. Na árvore da vida, a anja Cavaquiá encontra-se na 5ª séfira, Geburá, regida por Marte, e o príncipe regente é o arcanjo Samael. Essa é a séfira das potestades. Cavaquiá é a 3ª anja do coro das potestades, regida por Júpiter. Dentro da 5ª séfira, ela ocupa a 3ª posição, referente à 4ª séfira. Rege o caminho cabalístico número 19, que é representado pela letra Tet, a serpente, e a carta de tarô número 9, o eremita. A prova fundamental desse caminho é a capacidade de encerrar tudo aquilo que aconteceu durante um ciclo de evolução pessoal, sem fugas ou repressões. A anja 35 Cavaquiá rege esse caminho número 19 junto com a anja 28 Serreiá, no sentido de retorno e de ida pelo zodíaco. Potestades são o coro angélico que se localizam na 5ª séfira, Geburá, Justiça, presidida pelo arcanjo Samael. A 5ª séfira, Geburá, se localiza na coluna da esquerda da árvore da vida, né, logo abaixo de Binah, e é a séfira que se chama inteligência radical. É uma séfira regida pelo planeta Marte. Então é uma séfira, né, de ordem emocional, ela proporciona os reajustes, correção dos erros, cuida da justiça violada pelos excessos, né, especialmente no campo emotivo. Então toda a força marciana, né, aplicada e de rigor aplicada mesmo na lei divina. Então é o julgamento e o karma. Então é como o rei, né, com seu carro que marcha para a guerra, né, cujo braço direito protege o seu povo com a espada da legalidade e assegura que a justiça será feita. Então uma das funções de Marte é instituir as regras no mundo obscuro das emoções, levando a natureza inferior a subordinar-se à superior. Então é a justiça rigorosa divina, por mesmo do karma, faz necessário diante dos excessos cometidos, né? Também, né, representa essas forças destrutivas que vêm demolir e arrancar o que já não serve mais, né, o que está ruim, as forças parasitárias, para recuperar um espaço fértil. Às vezes, para construir um novo universo, é preciso demolir aquilo que não está de acordo com a ordem divina. Então, todo esse ordenamento divino que se faz necessário o uso da força aqui vem dessas forças marcianas divinas aqui dessa séfira. Então,
O coro angélico das potestades, eles são os anjos, né? São 8 anjos, da anja 33, Ieruiá, 34, Lerariá, 35, Cavaquiá, 36, Menadel, 37, Aniel, 38, Ramiá, 39, Rehael e 40, Ieiazel. São as 8 potestades que, em nome de Deus, né, são os condutores da ordem sagrada. Então, o coro das potestades, né, trabalha nessas forças de restabelecimento da justiça, que são anjos que vêm corrigir os vícios e têm a força para lutar, né, pela criação divina, para o restabelecimento da ordem divina. O das potestades são anjos, né, que executam as grandes ações universais. São anjos guerreiros, né, completamente fiéis a Deus. Se diz nos textos que são anjos também guardiões dos animais. Então são os senhores do karma. Das potestades é regido pelo príncipe arcanjo Samael. O seu nome significa aquele que vê a Deus. Então ele é um mensageiro poderoso de Deus e sua missão é trazer o amor divino. Então é um anjo que cuida, né, para que seja feita a vontade de Deus, removendo do caminho os obstáculos a essa vontade. Então, são virtudes, né? Eles possuem a energia, a coragem e a disciplina militar. Então, o arcanjo Samael, ele corresponde à severidade, né, própria dessa Séfira Geburá, ligada à justiça e o karma. Então, por isso, muitas vezes esse arcanjo, ele é, né, associado a a essas forças de esquerda, né, radicais, de intelectualismo, justiça cega. Então, Samael se converte em muitas doutrinas no justiceiro cego, né, aquele olho por olho, dente por dente, né, aquele que, utilizando-se da lei, não tem piedade. Então, aí, precisa de um estudo mais rigoroso para compreender toda essa dinâmica do arcanjo Samael e a sua missão e todo o grande mistério e simbolismo ligado aqui a essa quinta Séfira. Então, o importante é compreender, né, que a quinta Séfira da justiça é o karma, é o rigor, o julgamento. Então, são anjos que vão estar fazendo todo o ordenamento, né, do aspecto emocional das nossas vontades desregradas, de sentimento e ego desregrado, que estarão compreendendo a natureza da lei divina e se adequando a ela. Então, serão situações, né, de aplicar justiça, de restaurar, de reparar, de retificar, de reconciliar, de se subordinar, da obediência à lei. Então, são aspectos restritivos, né, ligados ao restabelecimento da justiça. No aspecto astrológico, a Anja Cavaquiá rege o terceiro decanato do signo de Virgem, de 20 a 25 graus de Virgem. Então, o signo de Virgem é o terceiro signo do elemento terra. Né? Os signos do elemento terra são Capricórnio, depois Touro e depois Virgem. A trajetória, né, do grande ciclo cósmico, né, existem vários grandes ciclos cósmicos ao qual as almas são impelidas. Então, na verdade, são divididas nos 4 elementos. Então, são 3 signos de fogo, aí depois 3 signos de água, 3 signos de ar e, por último, são os signos da terra. Então, na verdade, o signo de Virgem é o último signo, né, do elemento terra, ele fecha todo o grande ciclo evolutivo. Então, ali, na verdade, por isso que os virginianos, eles vão trazer realmente esse poder de síntese. Eles vão fazer essa assimilação de toda a sabedoria, de todo o saber, de tudo que foi vivenciado ao longo das encarnações, nas etapas anteriores. Por isso que no corpo humano, né, Virgem rege o intestino, que é onde é feita a absorção, no caso, a assimilação de tudo aquilo que foi semeado ao longo, né, do processo encarnatório do grande ciclo. Tudo se inicia, né, a semente ela é plantada em Capricórnio, então a pessoa nasce no signo de Capricórnio, justamente para ser o construtor, materializador, implantar, né, no mundo material tudo aquilo que a sociedade necessita para funcionar.
Então, eles vão estar lidando com os materiais, né, as pessoas, edificando e construindo. Então, aí depois vem o segundo signo do elemento terra, que é touro, que é onde acontecerá a interiorização, né, do elemento material. Então, vai ser todos aqueles que irão se beneficiar, vai ser a colheita do ciclo anterior, que é o signo do que foi plantado em Capricórnio. E em Virgem já é a conclusão desse ciclo. Então é quando no ciclo anterior de Touro já houve essa colheita, esse usufruto da matéria. Então agora o virginiano ele vai entrar num ciclo de expulsar a matéria, de transcender a matéria, de se desapegar dela. Então existem forças de renúncias materiais, transcendência dos aspectos materiais em busca de uma realidade espiritual mais profunda. Então, aquelas pessoas que estão estudando, têm tempo de estudar, dá uma olhada, porque isso vai trazer informações mais completas e até saber, né, em que áreas do mapa essa anja está irradiando, né, dentro da história pessoal de cada um. Aí o terceiro decanato de Virgem, que são os anjos 35 e 36, né? Eles fecham, inclusive, essa primeira sequência, né? O anjo 37 depois, quando iniciar o signo de Libra, ele já é a parte superior, né? Do quadrante zodiacal. Então, assim, Virgem vai fechar com o anjo 36 e as pessoas do terceiro decanato realmente vão receber essa força de desapego, de transcendência da materialidade muito intensamente. Agora vamos ver os 3 ciclos principais de radiação dos anjos. Começando pelo estudo da morada. A morada é uma radiação muito intensa que afeta principalmente o nosso aspecto físico e material. A morada corresponde ao anjo referente ao signo. E essa irradiação dura, em média, 5 dias, correspondente aos 5 graus. Cada um dos 12 signos possui, então, 6 anjos de morada, totalizando os 30 graus que cada signo tem. As datas elas podem variar ao longo dos anos, porque tem anos que são bissextos e depende do método angélico que a pessoa esteja seguindo. As datas podem variar conforme o método, mas os graus angélicos são invariáveis. Em seguida, podemos ver as 5 passagens que correspondem aos 360 graus que os anjos percorrem ao longo do calendário angélico dos 12 signos. Essa irradiação afeta principalmente o nosso aspecto emocional e ela é dividida em 5 voltas. Então, os 72 anjos se repetem 5 vezes para totalizar 360 graus, que é o período do ano angélico. E em cada uma dessas irradiações, dessas passagens ao longo do calendário, os anjos irradiam o poder de acordo com uma qualidade específica. Então, a primeira irradiação, correspondente a Iode, é a emanação do poder, como se fosse um lançar de sementes. Aí, de 1 ao anjo 72, eles irradiam por volta de um anjo por dia, conforme a duração do grau. O grau ele pode variar, não é 24 horas exatamente, ele varia de acordo com a estação do ano. Na segunda passagem, acontece a interiorização no Rê. Na terceira passagem, exteriorização, Vav. Na quarta passagem, é o segundo Rê, são as consequências do poder emanado nesse ciclo. E a última passagem, a quinta essência, é a síntese de todas as etapas anteriores. Podemos acompanhar o movimento diário dos anjos e também, portando o nosso mapa astral, podemos localizar pela indicação do grau do nosso Sol, do mapa astral, qual é o anjo guardião do nosso aspecto emocional. E um outro ciclo, que é o ciclo diário, que é pelo horário do anjo. Esse ciclo diário afeta principalmente o nosso aspecto mental. Os anjos irradiam das 0 horas até as 24 horas de um dia, de 20 em 20 minutos. Podemos também utilizar os horários dos anjos para obter mais eficácia nos nossos pedidos, nas nossas orações. Em seguida, temos a referência à tabela do
octo dos anjos, que é a distribuição dos anjos do 1º ao 72, de 8 em 8. São 9 octos. Para sabermos a qual octo um anjo pertence, basta somarmos os algarismos do número. A anja 35 pertence ao octo do 8, ao octo de Carretel. E pela tabela podemos ver que os 4 primeiros anjos são os anjos da manhã e os 4 últimos anjos são os anjos do período da tarde. No ciclo diário, a anja Cavaquiá rege o horário de 11h20 a 11h40 da manhã e o anjo 71 Rayael rege o mesmo horário no turno da tarde. Então, pessoal, esse foi o estudo. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre o poder dessa anja maravilhosa Cavaquiá. E agora convidamos a todos vocês para um momento de conexão mais profundo com a anja Cavaquiá por meio da sua oração. Anjo 35, Cavaquiá, reconciliação. Deus que dá alegria. Amo o Senhor porque Ele ouviu a voz da minha súplica. Salmo 116, versículo 1. O que se pode obter de Cavaquiá? Reconciliação com a divindade e ajuda para estabelecer o contato superior. Reconciliação com pessoas ou aspectos do passado rompidos, tarefas, ideias ou sentimentos abandonados. Reconciliação com culturas de outras épocas ou vidas anteriores. Incorporação da sabedoria ancestral ao presente, preservando a paz e a harmonia. Reconciliação na família, consciência da santidade dos laços familiares e boa compreensão entre pais e filhos. Testamentos, heranças e partilhas amigáveis. Viver em paz com todos os seres. O reconhecimento da fidelidade daqueles que estão ao nosso serviço. Perdoar e ser perdoado. Confiar e ser digno de confiança. Aproximação entre as pessoas, restabelecimento de conexões, união, apoio e doações. O encontro do canal apropriado para realizar uma missão. Rege as ciências humanas e sociais. Invocação. Cavaquiá, Cavaquiá, Cavaquiá. Ajuda-me, Senhora, para que a voz do meu eu superior possa chegar à minha mente. Ajuda-me a compreender o idioma desconhecido das regiões divinas. Ajuda-me, Cavaquiá, deposita em mim a força de decisão necessária para romper com os hábitos perversos e poder assim ser a base de um novo universo. Inspira-me a palavra justa, o gesto apropriado, o tom que cria no céu o que as mãos humanas alicerçam na terra. Ajuda-me a encontrar o espaço físico apropriado para a criação desse novo universo. Eu serei o material firme, a cal e o cimento de tua obra, e eu te ofereço meu corpo e meus veículos, para que edifiques com eles o novo Éden. Exortação. Cavaquiá exorta. O Eterno situou-me nesse ponto do universo para que eu conduza a humanidade além do pensamento concreto, as regiões em que se elabora o futuro, e eu te elegi para que me sirvas de instrumento. Criar o futuro deve ser teu trabalho, tua missão, e para que essa criação possa se implantar, dotei-te de meios de expressão convincentes. Utiliza a palavra, peregrino, utiliza o verbo, busca nos meios de comunicação a maneira de fazer-te ouvir, e para que melhor te escutem e compreendam, seja lobo entre os lobos e ovelha entre as ovelhas. Utiliza a linguagem do povo, seja simples e sem cerimônias na aparência, mas não esqueças jamais da tua missão essencial. Por ti a terra deve ser regida como nos regemos no céu. Tu terás que fazer com que as leis humanas se adequem às leis divinas.
Deves abrir os olhos dos teus irmãos para que sejam capazes de discernir o que está à direita e o que está à esquerda, o que é positivo e o que é negativo, e ensiná-los para que serve cada um deles. Quando partires deste mundo, peregrino, a porta do eterno futuro deve estar, para a humanidade da Terra, aberta, escancarada. Invocação e exortação adaptadas da obra de Kabbalev.